Na última discussão estivemos a ver, digamos, perante as inovações na ciência há sempre grandes discussões. Referi que a introdução do modelo de Copérnico deu origem, digamos, a muitas considerações. Muita gente pensava que era apenas, digamos, o Osiander no prefácio referiu que era apenas, digamos, um truque matemático, mais nada, digamos, aquele modelo de Copérnico. Pois quando apareceram, digamos, quando os átomos foram introduzidos na física estatística, de igual modo, a maior parte, digamos, dos cientistas, dos famosos da época, grande parte diziam que os átomos eram meros conceitos teóricos, desprovidos da realidade física, porque não tinham grande interesse, a não ser, digamos, do ponto de vista pragmático, experimental, e porque não era preciso avançar, estudar se havia, digamos, algum significado físico disso ou não. Com o aparecimento da mecânica quântica, no primeiro quartel do século XX, século passado, digamos, foi proposto, digamos, a existência das ondas quânticas, depois uma grande discussão se as ondas que permanecem ainda agora, se as ondas quânticas são ondas reais, reais no sentido em que elas descrevem qualquer coisa, procuram descrever aproximadamente qualquer coisa do real, ou se, pelo contrário, são meros construtos, mais nada, desprovidos, que quando muito são úteis para fazer cálculos, mas mais nada, não tem mais interesse do que isso. E, portanto, a maior parte dos físicos, mesmo aqueles que usam a mecânica quântica e os que não usam, acham que não vale a pena estarmos preocupados com esse assunto. Para fazer as contas, o que basta é usar o que está. E tem razão, do ponto de vista pragmático, não é preciso mais. Agora, como de facto, na teoria estatística, na altura, não era preciso saber se existiam átomos ou não existiam átomos. Era, do ponto de vista de cálculos, era, até o Jean Perrin, como disse, a experiência do Jean Perrin, era indiferente se por existiam átomos realmente ou que eram meros conceitos teóricos. Portanto, aqui estamos numa situação, de certa forma, semelhante, como na ciência. Portanto, temos duas teorias em confronto. A teoria ortodoxa da mecânica quântica, que defende que as ondas, portanto, são meras ondas de probabilidades, com invariabilidade física, e temos a mecânica quântica não linear, digamos causal, digamos envolvida na sequência dos trabalhos de Luís de Broglie. Portanto, estamos perante um impasse. E já disseram, as teorias físicas, como é que nós vamos decidir entre duas teorias que têm a mesma capacidade preditiva? Se vocês forem ler os livros comuns de texto da mecânica quântica, falam-se de interpretações da mecânica quântica, ou seja, os mesmos fenómenos podem ser interpretados de uma maneira ou de outra. No fundo ou seja, implicitamente está suposto, tanto faz usar uma interpretação como usar outra interpretação, na prática, os resultados finais são sempre os mesmos. Ora, para ir para além disso, precisamos ter argumentos, não só argumentos teóricos já temos, mas agora faltam os argumentos experimentais. Porque as teorias físicas, como já discutimos várias vezes, só podem ser validadas ou invalidadas pela evidência experimental. Convém aqui fazer uma nota. Não há nenhuma teoria física que seja provada pela experiência. As teorias físicas não são provadas. Quando muito, as experiências indicam que as teorias são relativamente adequadas para descrever o fenómeno, mas que não são verdadeiras ad eterno. No fundo é isto. A validação quer dizer isto. E foi o Popper que introduziu, de facto, esta clarificação. Depois vamos à questão. Então, há provas experimentais que nos permitem decidir entre as duas teorias, neste caso a mecânica quântica ortodoxa e a mecânica quântica não linear de Broglie? Para a resposta, agora, felizmente, é assim. E temos duas vias de abordagem para obter uma diferença. Uma, a primeira abordagem, foi a primeira historicamente, em que se mostrou a diferença. As relações de Heisenberg, que já referimos, e, digamos, a discussão experimental sobre a realidade das ondas quânticas, de Broglie, não qualquer andar. Vamos começar então para a mais antiga, que é a relação de Heisenberg. As relações de Heisenberg, como vimos, têm nesta expressão matemática, no fundo, o que é que diz? Que não é possível prever o resultado de uma medida com uma precisão superior
para a posição e para a velocidade. Ou seja, se eu quero determinar a velocidade com uma grande posição, uma grande precisão, vou ter um erro muito grande na determinação do momento, ou seja, a menos da massa, da velocidade da partícula. Por outras palavras, ou inversamente, quanto melhor conheço ou prevejo a velocidade, a precisão com que vou medir a velocidade, maior é o erro que tenho na determinação da posição. No limite, como está aqui, quando eu conheço a velocidade com um erro zero, ou seja, quando o erro na determinação da velocidade é zero, então o erro da posição é infinito, quer dizer, a partícula pode ser encontrada em todo o infinito. Estão a ouvir o que dizia a relação de Heisenberg. Portanto, ou seja, as relações de Heisenberg dizem-nos que nós, para fazermos previsões acerca do resultado de uma medida, estamos confinados a este espaço. Ou seja, é o espaço de medida de Heisenberg. Para lá deste limite, este limite da linha vermelha é quando esta desigualdade se torna uma igualdade. Para lá desta linha de vermelho é região política. Não é possível fazer previsões para além desta região. Isto é, digamos, a mecânica quântica ortodoxa em funcionamento. Esta região é impossível de aceder ao nível previsional. Claro. Isto é tão importante que o Richard Feynman, naquelas lições famosas Lectures on Physics, ele faz esta citação do Heisenberg e dá um ênfase muito importante. O princípio de incerteza protege a mecânica quântica. Ou seja, a mecânica quântica está protegida por essa grande couraça, por essa grande muralha que são as relações de Heisenberg. Ou seja, mais uma vez, é impossível fazer previsões de medida nesta região. E agora quero-vos contar uma história. Quando comecei a aprender, quando fui para a faculdade, duas coisas me chocavam na física. Uma era, digamos, a velocidade da luz, o máximo ser c. Como é que nós, de metade da época histórica, pensava eu, podemos dizer que aquilo é verdade agora e em todos os contextos experimentais e sempre? Mas, digamos, a outra ainda é um impedimento, se quiserem, um impedimento físico, factual. A mecânica, quando põe um impedimento à capacidade do ser humano de perceber, de compreender. Para além dos limites de Heisenberg, nós não podemos fazer qualquer previsão. E isso sempre nos chocou muito. Portanto, nos chocou, que me dediquei justamente a estudar esse assunto. E cá temos o Richard Feynman, uma das célebres lições dele, portanto, ele disse então o princípio de certeza protege a mecânica quântica. É a barreira, digamos, é a couraça, as muralhas que protegem a mecânica quântica de qualquer ataque. Portanto, a questão é verdade, é realmente impossível fazer predições para as medidas que estão para além dos limites de Heisenberg? Essa é a questão. Como vimos, as relações de Heisenberg foram derivadas, no fundo, é uma consequência da análise não local de Fourier. Da análise não local de Fourier, chega-se diretamente às relações de Heisenberg. Como Bohr fez e apresentou pela primeira vez naquela célebre conferência dele de 27 no Lago de Como, antes do Congresso Solvay. Portanto, se nós, em vez de usarmos ondas infinitas, usarmos onduletas, e seguindo o mesmo processo de raciocínio, é possível derivar, reparem, não digo deduzir, porque deduzir implica um raciocínio exato, é derivar, quer dizer, que nós chegamos a elas com um raciocínio relativamente rigoroso, ou seja, com um grau de rigoroso razoável, mas muito absoluto. É possível derivar estas relações. E isto aqui é o tamanho da onduleta. Reparem, onde esta onduleta se torna na onda de Fourier infinita, isto torna-se zero e as relações de incertezas gerais transformam-se formalmente nas relações de Heisenberg. Ou seja, com estas relações de incerteza, temos as relações de Heisenberg, como um caso particular, e temos possibilidades de varrer todo o espaço. Só que estas relações, já agora, portanto,
isto é a forma das relações, contém o Heisenberg como um caso particular. Isto aqui é a derivação matemática, eu vou passar por alto, não tem importância. Aqui está o esquema da derivação que eu referi. Enquanto que em Fourier se usa uma onda harmónica infinita, ou no espaço ou no tempo, para ter uma frequência ou uma velocidade bem definida, aqui usa-se uma onduleta. Digamos, o passo foi dizer, podem haver ondas finitas com uma frequência bem definida. Aqui é que está a diferença. Há ondas finitas, que são as onduletas, com uma frequência bem definida. Então, fazendo as contas, está aqui somando, chegamos às relações causais que contêm, quando esta onduleta é tão grande, tão grande, tão grande, contém as relações de Heisenberg como um caso particular. No entanto, era isso que estava há bocado a referir, estas relações gerais de incerteza não têm qualquer estatuto ontológico especial. Elas apenas refletem a simples e circunstancial impossibilidade inerente a qualquer medida física. Como sabem, qualquer medida física, nós estamos a fazer medidas com instrumentos, estamos a comparar. A precisão da medida, em princípio, resulta do instrumento que estamos a usar. Se eu estou a usar uma regra de graduado em metros, acho que eu posso fazer uma medida de uma precisão superior, digamos, a 1000 metros? Impossível. Se é uma regra graduada em centímetros, qual é a precisão máxima que eu posso ter? Onde muito, meio centímetro. Ora, eu diz aqui isto. Quando eu vou diminuir dizer, o tamanho, aumenta a sensibilidade do aparelho, eu posso fazer medidas mais finas. É isto que diz. Não tem estatuto especial nenhum. Portanto, diz que em qualquer medida há sempre erros e esses erros dependem da interação do sistema de medida com o sistema que está a ser medido, claro. Portanto, numa medida concreta, os erros ela associados dependem, em última análise, dos instrumentos usados na determinação das quantidades envolvidas. Pronto. Uma melhoria na construção dos aparelhos de medida pode, eventualmente, reduzir os erros e melhorar a previsão dos resultados. Ora, vamos aqui. Na altura do Heisenberg, os microscópios que nós tínhamos são estes, que são excelentes, são os ditos microscópios de Fourier, e este microscópio foi mostrado por um físico nos princípios do século XX, fins do século XIX, que a resolução de um aparelho, de um microscópio, ou de um aparelho óptico destes, baseado neste princípio, é metade do comprimento de onda. É metade do comprimento. É a dimensão mínima do pixel. Por exemplo, podia dizer, tem um microscópio, o microscópio aumenta 100 vezes. Então, reparem, pegava num objeto, aumentava 100 vezes, fotografava o objeto aumentado 100 vezes, metia essa imagem no microscópio, aumentava 100 vezes, e aumentando, tinha um aumento, em princípio, infinito. É claro, isto é muito bonito teoricamente, na prática não é assim, porque eu passei de um certo nível de aumento e começa a ter pixels, ou seja, a resolução mínima do aparelho ocupa todo e não se vê nada lá, a imagem. Neste caso, para os microscópios comuns, a resolução, em casos ideais, é um quadradinho que tem lambda vezes, ou seja, tem metade do comprimento de onda da luz utilizada. Assim, se eu usar, por exemplo, luz vermelha, na banda, digamos, perto do vermelho, do infravermelho, tem cerca de 600 nanômetros. É o comprimento de onda. Isso significa que o pixel mínimo que eu consigo ver são, neste caso, são 300 nanômetros. É um quadradinho, tem 300 nanômetros por 300 nanômetros. Se eu agora, por exemplo, usar luz violeta, que tem 300 nanômetros, metade daquilo, significa que tem um quadradinho, um pixel mínimo, 150 vezes 150 nanômetros. Quer dizer que no mesmo sítio, no mesmo disco, eu posso meter muito mais informação. Não sei se ainda se lembra, mas essa tecnologia está a ser, foi de certa forma ultrapassada. Houve uma altura, em cerca de 20 anos, não sei, 10, em que estava na moda os Blu-ray. Havia
os DVDs, ainda há, mas já menos usados, que usavam luz normal comum vermelha, digamos, 600 nanómetros. E o pixel mínimo, a informação mínima, estava concentrada num quadradinho com essa dimensão. Portanto, 300 nanómetros vezes 300. E depois passou-se para os Blu-ray, ou seja, um pixel, metade do pixel com metade do tamanho. Ou seja, no mesmo DVD pode-se ter muito mais informação usando luz violeta. Isto é esses microscópios. Agora, e porquê é que estes microscópios só têm essa resolução? Porquê é que nem é possível avançar mais? Isto resulta da estrutura ondulatória da luz. Reparem, tenho aqui um ecrã. Este ecrã tem dois orifícios. Aqui tem uma luz a incidir, imaginem que é a luz do Sol, está a incidir. E aqui à frente, põe um alvo detector. O que é que eu vou ver? O que é que eu vou ver? Se os pontos estiverem muito perto um do outro, eu tenho um único ponto. Porque devido à difração, à mancha de difração, os dois pontos confundem-se com um único ponto. Só onde os pontos estão relativamente afastados é que estes dois pontos são separados. Daí a regra dada. Os pontos têm que estar, para serem resolvidos, têm que estar separados de meio comprimento de onda. Se não tiverem, são entendidos como um único ponto. Este era o panorama das imagens em que estávamos até aos anos 80. Nos anos 80, dois investigadores da IBM, o Benning e o Rower, que mais tarde ganharam o prémio Nobel, desenvolveram uns microscópios que não têm limite de resolução teórica. Pode estar muito para além do limite de meio comprimento de onda. Esses microscópios eram eletrónicos e depois passaram a ser utilizados usando a luz. Não foram estes, foram outros investigadores, desenvolveram microscópios ópticos baseados, digamos, na superresolução. Estes microscópios são baseados no efeito de túnel. Discutiremos um bocadinho mais à frente. Ora, aqui temos uma fotografia feita com um destes microscópios ópticos. Chamam-se Scanning Near Field Optical Microscopes. Este aqui tem uma resolução de lambda sobre 700, estão a ver? E hoje isto foi em 2000, hoje faz muito melhor. Aqui tem um esquema do microscópio e uma imagem obtida com este microscópio. Eu não vou discutir aqui o funcionamento do microscópio, que não interessa para o caso, mas o que é preciso é que eles conseguem, digamos, obter imagens de uma precisão enorme. Este aqui tem uma precisão de lambda sobre 500. O pixel mínimo é lambda, ou seja, muito para além do limite de lambda sobre 2. Muito para além do limite dos microscópios de Fourier. Portanto, vamos então aqui fazer então o teste das relações de Heisenberg. Usando as relações de Heisenberg normais e, digamos, as relações gerais. Ora, o que é que dizem as relações de Heisenberg? Não é possível determinar o erro na velocidade com um valor tal que não ultrapasse um certo valor. Como é que a gente faz? Como é que se faz na prática? Temos aqui uma micropartícula, uma partícula microscópica. E para podermos ver, o que é que fazemos? Temos um raio de luz, esse raio de luz incide na partícula pequena e depois é difundido. Aqui consideramos apenas esse raio de luz, reduzido apenas a um único fotão. Portanto, esse único fotão chega aqui, interatua com a micropartícula e é difundido, refletido, se quiserem, e vai eventualmente ser captado pela entrada do aparelho de medida. Portanto, se não entrar neste cone de detecção, a medida é inútil, não há medida. Ora, os cálculos que são feitos em todos os livros de mecânica quântica dão que a incerteza na velocidade é dada por esta grandeza. Já agora uma nota. Para aqueles que fizeram o trabalho de ver os livros de mecânica quântica, vê que cada autor procura uma demonstração diferente. Mas todos eles chegam no fim ao mesmo resultado, aquele que está ali indicado.
Portanto, fizemos a previsão, antes da medida, para o erro na velocidade. Agora vamos fazer a previsão para o erro na determinação da medida. Se usar um microscópio normal, os que existiam no tempo do Heisenberg, até os anos 80, a resolução máxima teórica é lambda sobre 2. Então, um ponto deste valor para aquele dá as relações de Heisenberg. É claro, como isto é o limite teórico máximo, isto vai ser sempre maior ou igual. Relações de Heisenberg. Ora, se eu usar os supermicroscópios, aqui a coisa é a mesma, no fundo, é um sensor que capta o sinal, e agora vou ter para estes supermicroscópios uma resolução, vamos usar lambda sobre 50. Há muitos, mas usemos apenas o de lambda sobre 50. Nessa altura, o produto deste valor por aquele dá em vez de ser este valor, dá uma discrepância de 1,25 alfa. Ou seja, nós estamos a fazer medidas na região proibida para relações de Heisenberg. Se vocês forem à internet porem na questão Beyond Heisenberg, encontram uma plétora de artigos sobre isso. Hoje é comum. Em qualquer congresso de física quântica, mecânica quântica fundamental, há lá sempre gente a apresentar novos métodos para ir para além dos limites de Heisenberg. Portanto, estes resultados mostram a evidência que a mecânica quântica ortodoxa não mais está protegida. Quer dizer, a barreira, digamos, que foi construída, as muralhas foram rompidas. Atingiram e que a mecânica atingiu o limite da adequação. Isto, reparem, não é nenhum demérito nem para a relação de Heisenberg, nem para a mecânica quântica. Isto apenas mostra que são construções humanas e que têm limites de aplicabilidade, mais nada, não é? É só isso. Não é que elas estão erradas. Elas não estão erradas. Elas não são a última palavra. Elas são, quando as queremos aplicar a contextos não adequados, elas não são como a mecânica clássica. Quando chegamos para a relatividade, fenómenos muito rápidos ou muito pequenos, deixou de funcionar. Portanto, nem a mecânica clássica está errada, a clássica não está. O que estava errado é dizer que a mecânica clássica era a última teoria. Sim, não é a mecânica clássica, aqui o mesmo. Não é nem a relação de Heisenberg, nem a mecânica quântica de Copenhague está errada. Portanto, este facto concreto não é surpreendente. Isto, reparem, em 1927, quando as relações de Heisenberg, o Bohr acabou de significar, foram derivadas, os microscópios que existiam eram de teoria, portanto. Ou seja, a este nível de descrição da realidade, as relações de Heisenberg são mais do que adequadas para descrever aquilo que está a fazer, mas nada. Servem perfeitamente. Volto a insistir, aquilo que está errado é afirmar a sua pertença à validade universal em toda e qualquer circunstância interativa, agora e para todo o ser. Isto sim é que está errado. De qualquer forma, isto pode parecer uma grande novidade, mas não é tão novidade como isso, porque o Paulo Dirac, que é considerado um dos fundadores da mecânica quântica, ele disse, em 1963, disse num artigo de Scientific American, The Evolution of Physicist Picture of Nature, ele diz, eu penso que nós podemos fazer uma boa aposta, uma aposta relativamente segura, é que as relações de incerteza, na sua presente forma matemática, não sobrevirão na física do futuro. Portanto, reparem, já o Dirac, em 63, dizia isto. Havia gente que achava que não era o limite máximo. E o Dirac era mau. Era e é considerado, para a comunidade científica, uma grande autoridade. Portanto, agora, resolvemos o problema das relações de Heisenberg. No fundo, o problema foi mostrar que podemos ir para além desses limites. Afinal, não é que elas estejam erradas, mas não traduz, digamos, uma impossibilidade máxima, absoluta. Mas é apenas conjetural. Não dá contexto, elas são adequadas. No outro contexto, já não. Então, vamos passar à natureza ontológica das ondas quânticas. No fundo, como disse, a questão é saber se as ondas quânticas são ondas reais, e digo reais no sentido de descreverem qualquer coisa real, como uma planta de uma casa não é a casa, mas procura descrever uma casa,
É nesse sentido. E, por isso, ele introduziu o conceito de gerador de ondas θ. Portanto, recapitulando, a mecânica ortodoxa, o psi, digamos, a onda quântica é uma onda de probabilidade, desprovida da realidade física. Na física quântica não linear, portanto, as ondas são ondas reais no sentido em que eu disse. Vimos também que o modelo de Broglie da partícula é uma estrutura complexa, relacional, muito extensa, e depois no meio tem uma espécie de um furacão altamente energético, digamos que a gente chama o átomo, foi o professor Eduardo Chitas que propôs este nome. Esta é a região energética, no fundo é a região, como eu referi, que digamos que provoca a interação com os detectores comuns, é aquela que nós conseguimos observar. A onda θ só se vê devido aos seus efeitos. Ora, como podem calcular, não foi tarefa fácil encontrar um processo experimental que permitisse esclarecer a natureza das ondas quânticas. Reparem, esta guerra começou em 1927 e, portanto, foi difícil. Tanto quanto eu sei, a primeira ideia contribuiu para o esclarecimento desta questão foi apenas apresentada por um colega meu, Paulo Neves, em 1972. Ele apresentou esta ideia num trabalho de seminário de uma cadeira com o professor Andrade Silva sobre mecânica quântica. O trabalho era incerteza e indeterminação. E lá há um indício, uma semente, uma ideia que se vem depois a desabrochar. Por isto foi em 72. Em 80, o professor Andrade Silva e a sua mulher, Marilena Andrade Silva, desenvolveram a sua ideia. É uma experiência possível concernando a natureza do dualismo do crepúsculo, isto é 80. Em 83, o Andrade Silva com o Céleri, o Jean-Pierre Vigier, filhos bastante conhecidos, desenvolveram este trabalho. No entanto, a primeira proposta conceptual foi apenas em 85. Foi apenas de 85. E a primeira experiência proposta, passível de resolução concreta com os instrumentos científicos que na altura se dispunham, foi apresentada em 90 por um grupo da Escola de Lisboa. A resolução da primeira experiência foi em 92. Foi realizada por Mandel do seu grupo na Universidade de Rochester. Vamos ver qual é a ideia que está na base todas estas experiências. O que é que vai permitir, ao nível experimental, decidir se ondas são reais ou não são reais? Se é importante saber distinguir ou não é importante. Temos que pensar em experiências em que seja crucial nós assumimos que elas são reais e se elas não forem reais, outra coisa. Ou seja, a experiência, em inglês chama-se yes, no experiments, ou crucial. As experiências cruciais são experiências ou se inclinam para um lado ou se inclinam para o outro. Do ponto de vista teórico, claro. Depois a prática é sempre outra história. Vamos ver qual é a ideia de base. Ora, vamos supor que tinha aqui uma fonte de partículas quânticas, por exemplo, fotões, ou neutrões, ou outra qualquer. E esta fonte, por hipótese, emite uma e uma só partícula de vez. Isto pode parecer simples, mas para realizar uma fonte monofotónica foram precisos, depois destas propostas, umas dezenas de anos. Umas dezenas. Portanto, vamos ter aqui esta fonte que emite uma única partícula quântica de cada vez, um fotão. Este fotão chega aqui a um espelho semi-espelhado e tem uma probabilidade de atravessar o espelho e uma probabilidade de ser refletido. Ou seja, a luz chega aqui ao espelho, uma parte é transmitida e uma parte é refletida. Se for em um fotão, dizemos que há um fotão transmitido e um fotão refletido. Vamos supor que agora, no caminho da onda refletida, temos um detector. E este detector está ligado a uma lâmpada. E temos aqui um observador. Agora eu mando um fotão e aí, imediatamente, logo a seguir, quase instantaneamente, que a luz é muito rápida, como sabem, a luz acende. O que é que eu concluo? O fotão veio por aqui. E então, o que é que se passa com esta onda?
será que esta onda, o fotão vem por aqui, será que esta onda desaparece ou continua a existir? De acordo com a mecânica quântica ortodoxa, se isto corresponde a uma probabilidade, se ela aparece aqui, ele desaparece. A probabilidade de estar ali é zero, ou seja, a onda transmitida torna-se zero. Isto é a interpretação de Copenhague. Vamos ver agora a interpretação de Bohr, da física realista que eu digo. Ora, uma partícula quântica é uma entidade extremamente complexa, uma onda extensa e o átomo, singularidade, ou composto, como quiserem chamar, quando chegamos ao espelho semi-espelhado, a onda, que é extensa, divide-se em duas partes. O átomo, que é indivisível, ou segue por este lado, ou segue por aquele. Não há nada. Isto é claro. Se este detector é ativado, isso mostra que é um núcleo altamente energético da partícula que passou por este lado, quando por ali vai apenas uma onda quase sem energia. Ou seja, a onda θ, a onda subquântica, a pilot wave, o nome que quiserem chamar. Portanto, enquanto para a mecânica ortodoxa, depois da luz acender e o observador ver, isto desaparece, na teoria quântica não linear, isto permanece. Este dispositivo pode ser melhorado ligando este detector aqui a uma gate, a uma janela. Isto é encerrado numa caixa blindada e sempre esta janela está sempre fechada, só abre quando este detector é ativado. Se este detector for ativado, esta janela abre e então por aqui passa uma onda θ. Daí isto chamar-se gerador de ondas θ. Naturalmente. Agora, o que é de saber se daqui se há alguma coisa, se isto tem algum efeito físico ou não. Se eu meter aqui um detector normal, o detector normal não vê nada. Zero, não clica. A razão é porque a energia é tão pequena, que o detector não reage a essa energia. Então, temos que arranjar um detector mais sofisticado. Portanto, vamos ver então processos. Há vários processos para a detecção dessas ondas quase sem energia, dessas ondas θ. Desculpa, vou acender a luz, cá está aqui a ver um pouquinho. Portanto, como é que nós vamos detectar estas ondas quase sem energia? Portanto, o esquema pode ser este. Temos aqui uma fonte a emitir partículas, sempre uma de cada vez, e temos aqui o gerador de ondas θ. Estas duas ondas sobrepõem-se aqui e vão dar origem a uma figura interferencial. Portanto, se estas ondas existirem, aqui aparece uma figura interferencial. Se não existir, aparece uma distribuição normal gaussiana. Qual é o problema com este método? É o problema de coerência. É que para a figura interferencial se observar, para ela ser estável, é preciso que as ondas, as fontes, emitem ondas coerentes. E o problema de coerência é muito complicado. Para contornar este método, usa este esquema. Portanto, temos aqui uma fonte, uma pedaço, e agora, esta luz, este fotão, divide-se em duas partes. Vai por aqui e vai por aqui. Vamos supor que eu tenho aqui esta janela bloqueada. E vou ter aqui um perfil interferencial muito bonito. Agora, se abre esta janela e o gerador de ondas, que emite ondas ao mesmo tempo, vai sobrepor-se a estas, vai introduzir um certo ruído. E então a figura interferencial vai se esbater. Ou seja, as previsões vão ser diferentes. As previsões e a observação também deverá ser diferente. Porque temos aqui uma experiência que prevê resultados observáveis, ou pelo menos possivelmente diferentes, consoante se aceita que as ondas são reais ou não são reais. Está aqui a previsão realista, a visibilidade é esta. Previsão idealista, se quiserem Copenhague, visibilidade 1. Esta foi a experiência que o Mandel fez em Rochester, o grupo dele. Está aqui o esquema conceptual, e aqui está a experiência mais perto da experiência real. Altamente complicada, a experiência real que ele fez. Os resultados que ele obteve. Esta série
foram os resultados que ele obteve. Estes resultados. E publicar. Estes foi os que publicou, estes resultados aqui. Este. Publicou este. Este resultado, este é o mesmo, estes são o mesmo. Estes foram publicados por ele, estes não foram, quando eu lá fui visitá-lo, ele mostrou-me estes resultados também, que não publicaram. Ora, vamos lá ver. Estes são os pontos experimentais. Das duas, uma, ou isto tem uma ondulação, ou não tem ondulação. Se tem ondulação, há um fenómeno interferencial. Há ondas θ. Se não tem ondulação, não há ondas θ. Vão ver aqui, ele passou uma linha reta. Agora, se nós passarmos uma ondulação, mostra que há ondas θ, ou seja, os mesmos resultados são inconclusivos, penso eu. E se havia que dizer alguma coisa, seria que dizer que existiam ondas θ. Que se olharem para esta curva ou para esta parece mais razoável do que esta. Eu estive lá em Rochester, até por 2 vezes, a discutir com ele, a falar com ele, e depois a ver se o estimulava a repetir a experiência em melhores condições. Porque ele foi escolher a montagem experimental, que eu não discuti aqui em pormenor, para não perder muito tempo e para não saturar, escolheu a pior possível para mostrar que as ondas θ existiam. Ele escolheu a melhor para o ponto de vista ortodoxo, a melhor para mostrar que as ondas subquânticas não existiam. E depois estive a tentar convencê-lo. Então, depois lá uma vez, fomos jantar, almoçar, lá no Universidade de Rochester, na coisa dos professores, e ele apresentou-me um físico muito importante. Digamos, é o pai da óptica clássica, é o chamado Emílio Wolff. Qualquer estudante de óptica e de física conhece o Emílio Wolff, por causa do livro de óptica que ele escreveu. Tivemos lá uma longa conversa. E assim, Emílio Wolff contou-me, ele publicou uns trabalhos teóricos, meramente teóricos, em que mostrava que o blue shift ou red shift emitido pelos objetos estelares podia obter desde que se considerasse que o índice de refração do meio variava de forma aleatória. Consoante o modo como variasse, podíamos ter que era o blue, que era o red shift. Mas nada, ele só publicou o artigo, está publicado, quem quiser ler pode ler. E então ele contou-me, quando foi tentar apresentar publicamente esse artigo numa conferência, não o deixaram falar. Patearam de tal maneira que ele não conseguiu falar. Isto, porque isso pode ir contra o santo mito do Big Bang. E, digamos, qualquer consideração que possa pôr em causa, ainda que indiretamente, digamos, a teoria do Big Bang, ou a hipótese, diria eu, do Big Bang, é qualquer físico que faça presentemente isso, tem que ter muito cuidado com o emprego que tem e com o seu ganha-pão. Portanto, penso que o Mendel, muito gentil, levou-me lá à casa dele várias vezes, a mulher muito gentil, mas não repetiu a experiência. E nunca mais ninguém repetiu esta experiência. Em 2012, surgiu um novo outro processo para detecção destas ondas. Estas ondas são baseadas num processo muito interessante. Este processo é baseado numa técnica óptica que se chama técnica de imagem fantasma. E foi desenvolvido por Yuhua Shi em 2009. O que é que isto quer dizer? Reparem, como é que ele fez? Temos aqui uma fonte de luz, emite fotões, e agora temos aqui um cristal dito não linear. É não linear porquê? Quando um fotão incide nele, este fotão dá origem a 2 fotões. E estes 2 fotões se emitem ao mesmo tempo, mas com frequências diferentes e não correlacionadas em fase, ou seja, as fases relativas são aleatórias. Mas, além de serem emitidos ao mesmo tempo, tem outra característica muito importante. Ou seja, o ângulo entre os raios dos ácaros é praticamente o mesmo. O desvio é muito pequeno. Ou seja, se eu sei onde está um fotão, sei onde está o outro, com uma grande precisão. No fundo, isto quer dizer o seguinte,
Imaginem que tenho aqui esta fonte, daqui são os raios, e agora tenho aqui um ecrã, um vidro, por exemplo, um vidro. E tenho aqui um detector muito concentrado, quer dizer, este tubinho. E este detector varre esta zona. Este detector e este detector só detectam em coincidência quando verificar esta condição. Senão, não detectam nada. Deste lado, imaginemos que fazemos a seguinte experiência. Tenho aqui este espelho, tenho aqui o vidro transparente e o detector que varre toda esta superfície. E agora, esta superfície do vidro é toda pintada de preto e é deixada esta seta transparente. E agora vou fazer o varrimento deste e deste simultaneamente. Ora, o que é que vou obter aqui? O detector está a varrer isto, eu conheço a posição do detector e agora a impressora vai pôr em cada ponto correspondente um ponto escuro ou um ponto branco se ele clicou. E então tenho aqui uma réplica daquela seta. E agora eu vou obter aqui pontos em todo o lado. Os fotões vão para aqui, vão para aqui, vão para ali. Eu tenho isto tudo cheio. E agora aqui é que é o mistério. Eu vou fazer a correlação, digo assim, tenho aqui esta figura. Este ponto chegou aqui ao fim de um segundo. Ao fim de um segundo, há algum ponto que esteja aqui? Não, não há nenhuma detecção. Então, excluo o ponto. Ó Zé, posso dizer só uma coisa? Tens que apontar com o rato, porque as pessoas não sabem para onde é que estás a apontar, estás a perceber? Vou tentar apontar, obrigado, Rui. Tem-me falhado. Imagina que eu vejo aqui este ponto, digo assim, este ponto, tem aqui algum ponto que corresponde no mesmo instante? Não. Este ponto aqui, tem um ponto aqui que chegou ao mesmo tempo. Então este guardo. E vou, este, outro, igual. Os outros, este não tem nenhum. E vou excluindo todos. Então, como por mistério, desta confusão, começa a emergir a imagem desta estrutura. Porque escolhi todos os pontos, têm coincidência com estes. Então emerge a imagem. Por isso é que chama a imagem fantasma. A imagem já cá estava, nós é que não tínhamos um processo para a descodificar, estão a ver? E este é o processo de descodificação, como ver os que têm coincidência com este. Portanto, isto, no fundo, é algo parecido com a técnica dos pantógrafos. Repare, o que acontece com um pantógrafo? Um pantógrafo de 1 para 1. Este é de 1 para mais, tem um aumento. Mas imaginem que é de 1 para 1. A cada ponto aqui da imagem, resulta outro ponto ali. Se eu meto o pantógrafo ali aparece outro ponto. No fundo, é uma espécie de pantografia óptica muito especial. Enfim, não levar isto demasiado a sério, mas tem uma analogia, claro. As metáforas têm que ser usadas com prudência. Ora, este processo está a ser usado, como devem calcular, pelo exército americano para comunicação de informações secreta, naturalmente. Já está, o esquema. Quantum Network. Portanto, como já vimos, agora temos aqui a imagem, o esquema dessas imagens, e vamos fazer o seguinte. Aqui neste ecrã, este está aqui, que é um vidro, vamos pôr, digamos aqui, um detector muito localizado, e temos aqui um buraquinho, este ecrã é todo pintado de preto, exceto em duas posições. Aqui, digamos, o buraquinho S1 e o buraquinho S2. E agora, este aqui de baixo é igual, tem um buraco S1 e um buraco S2. Se eu meter o detector à frente do buraco S1', este detector só detecta quando está alinhado com aquilo. Se ele for posto aqui ou aqui ou ali, não detecta. Tem coincidência, claro. Quando este detecta, este só detecta quando está precisamente alinhado. Se este for mudado para aqui, este só detecta quando estiver ali. Ou seja, eu se meter o detector ali, se detectar aqui um fotão, sei seguramente que o outro fotão vai passar aqui por este buraquinho. Porque isto é feito no chamado near field, no campo próximo. E agora, se eu fizer a observação no campo longínquo. Já agora, aqui uma nota. Portanto, se eu meter aqui um detector, claro, se eu meter aqui um detector neste buraco, não detecta, continua a detectar que este fotão está
correlacionado com este fotão, ou seja, este ácron está correlacionado com este, mesmo que eu tape este buraco, continua a fazer detecção. E agora, se fizer a observação, em vez de em campo próximo, fizer a observação em campo longínquo, o que é que eu vou ver? Vou ver aqui uma figura normal, uma distribuição, uma vez chegou o fóton aqui, outro aqui, a maioria dos fótons chega neste centro, como se estivesse a atirar setas para um alvo, a uma zona preponderante, claro. E o resultado é com este salitre, com este buraquinho tapado. E agora, se eu tapar este buraco, o que é que esperam que vai acontecer? De acordo com o Copenhague, uma vez que o fotão passou por cima, por baixo nada passa. Devo observar o mesmo. Não. O que se vai observar é uma figura de interferência. Então isto mostra que o facto de eu abrir o buraco alterou o esquema, ou seja, que alguma coisa passou por aqui. Isto, se eu metesse o detector aqui, detectava o fotão. Se eu meter aqui teto, também, mas a distribuição é deste género. Chegou ao primeiro, chegou ao segundo. Agora, se meter aqui, se bloquear algo que venha daqui, eu vou ter sempre esta figura. Será a previsão da mecânica quântica, porque nada vai por ali. Sempre onde o fóton passa, porque por ali não passa nada. Surpresa. O que vou ter é isto. Novamente, se a bloquear esta entrada, nada se vê, não há interferência. Isto mostra, por aqui passou qualquer coisa. Ou seja, mostra que há ondas θ. Naturalmente, toda a gente está de acordo com isso. Agora, a interpretação destes resultados, como devem calcular, é obra de uma polémica enorme. A posteriori, nós conseguimos explicar tudo. Como sabem, ainda hoje é possível explicar a órbita dos planetas usando ciclos e epiciclos. No fundo, é a análise de Fourier em ação. A posteriori, explicamos tudo. Para ver antes o que vai acontecer é que é importante. Portanto, esta mudança na distribuição de contagens mostra que, de facto, qualquer coisa passou por um buraquinho de baixo. Portanto, passou uma onda física subquântica real. Assim, estes factos completam a demonstração experimental da existência física destas ondas tão subtis, ondas subquânticas. Agora a pergunta é, então, porque é que a comunidade científica não aceita isto? É que esse é o problema. Reparem, as relações de Heisenberg, toda a gente está de acordo que é possível para além dos limites dela. Toda a gente se cala. Aqui neste ainda há muita discussão acerca da interpretação daquelas experiências. E a experiência do Mundell devia ser repetida, nunca mais foi repetida. Nós já tentámos várias vezes, fizemos projetos para isso, mas sem qualquer resultado. Qualquer resultado prático, ou seja, conseguir financiamento para fazer as experiências. Recentemente tem havido um grande progresso no análogo quântico macroscópico. Foi o Coder, um francês, e o Protier que fizeram a seguinte experiência. Põe no fundo, o que é que eles põem? Põem numa tina com um líquido especial e nesse líquido especial, põem na tina a vibrar, lançam uma gotinha, uma gotícula. Essa gotícula começa a gerar ondas, estas ondas vão progredindo, como está aqui o caso, e vão dar na figura do integral, ou seja, é possível macroscopicamente, usando estas goteletes, replicar esta experiência de interferências, com duas fendas, replicar as experiências de interferências. É claro, isto não prova que existem ondas subquânticas, mas é uma indicação muito forte de que existem. É mais, digamos, má chega. Portanto, concluindo das experiências apresentadas, podemos concluir que a procura, a investigação sobre as ondas subquânticas, se elas têm ciência real ou não, depois de quase um século, isto começou em 27, então estamos em 21, atingiu finalmente o seu objetivo. No entanto, aqui chamar a atenção mais uma vez, a prática científica nos ensina estas experiências devem ser refeitas em melhores condições, em diversas situações,
por diversos investigadores, por diversos grupos, para ver se confirmam os resultados. Agora, como vos disse, a importância destas ondas, da realidade disto, não é só, digamos, teórico, não é só música teórica das teorias. Também tem resultados, como para ir para além dos limites da Heisenberg, permite a moderna tecnologia do estado sólido e para além dos limites da Heisenberg e fazer coisas cada vez mais pequenas. Se estivéssemos limitados a lambda sobre 2, estávamos liquidados. Aqui também há um novo universo de possibilidades experimentais que nós podemos ter com estas ondas. Entre elas podemos ter, enfim, isso ainda é discutido mais à frente, podemos ter comunicadores com ondas subquânticas, analisadores, digamos, analisadores do corpo humano, porque estas ondas devem ter um poder penetrante muito maior do que as outras ondas. Enfim, há um universo de possibilidades que irão ser discutidos um bocadinho mais à frente. Há outra experiência sobre a natureza das ondas subquânticas, que eu não vou aqui discutir, estas são as principais, as mais fortes, mas há aqui uma experiência que eu gostava de discutir com vocês. Chama-se a interferometria não local. A interferometria não local houve uns fulanos que fizeram esta experiência, já agora a experiência concreta está aqui indicada, é esta, foi feita em Viena por Rauch e um grupo de experimentadores, e depois repetida em ótica, que é o seguinte. Vamos supor que eu tenho aqui um interferómetro. Este interferómetro chama-se um interferómetro de Mach-Zehnder. Tenho aqui uma fonte que emite uma partícula da vez, este tem um impulso, este impulso ao espelhado é dividido em duas partes, este viaja por cima, este viaja por baixo e vai interferir nesta via. As duas ondas interferem, vou aqui ter na figura interferencial da interferência desta onda com aquela onda. Tudo aqui certo, não há até aqui nada. Ora, vamos supor que eu alongo este percurso óptico, ou seja, quando esta onda chegar aqui, a outra ainda está a algures no caminho. Não, ou seja, chega uma onda de cada vez aqui. Ora, chega uma onda de cada vez, não tem interferência. Isto é um facto observável. E agora, se eu meter aqui um monocromador, o que é isto do monocromador? O monocromador é um prisma. Reparem, quando vocês põem num prisma e apontam para a luz do sol parece branca, começa a aparecer violeta, azul, e depois amarela, laranja e vermelho. Ou seja, descompõe o espectro em várias bandas de frequência. E no fundo, imaginem que eu tenho ali um prisma e desse prisma só escolho a luz amarela. Chama-se um monocromador, ou seja, da banda de cores muito grandes, eu vou escolher a banda do amarelo. Posso escolher a banda do violeta ou a banda do azul ou qualquer outra banda. É isso que este monocromador faz. É escolher uma banda. E, quando escolhe uma banda mais estreita, o comprimento do impulso aumenta. Imagine, eu escolho uma banda tão estreita que o facto deste percurso óptico ser muito maior não é suficiente para evitar uma subdivisão parcial. Então, vou ter interferências. Até aqui também nada de novo. Agora a questão é a seguinte. E agora, se em vez de meter o monocromador nesta posição, antes das ondas interferirem, meter o monocromador aqui, depois da interferência, o que é que vai acontecer? Reparem, ponho um monocromador aqui. Depois das ondas interferirem, o que se verifica é que continuam a haver interferências. Então, aparentemente, como alguns cientistas concluíram, havia uma retroação no passado, ou seja, o facto de ter o monocromador aqui e influenciar aqui a subdivisão das ondas neste ponto e neste ponto. Porque este monocromador pode ser metido tão longe quanto se quiser desta zona de sobreposição. Era uma retroação. Agora reparem, isto
Não é verdade. Reparem, é uma interpretação complexa, quando há uma interpretação muito mais simples, que a gente vai usar a razoura DOCA para explicar as coisas, é que ter simplicidade. Ora, no fundo, o que é que acontece? A interferência, tal que na gosto imagem, na imagem, estava lá, ela estava mascarada. O que eu faço com isto é tirar o ruído e isolo apenas aquelas que interferiram. No fundo, isto é um filtro do ruído, mais nada. E esta previsão é feita tanto pela mecânica quântica ortodoxa, quanto pela mecânica quântica do Broglie não linear. É a mesma previsão. Portanto, as ondas já lá estavam. Vai servir, porque, reparem, na mecânica quântica, o espaço e o tempo não são relevantes. Portanto, não tem importância ser aqui ou ser ali. O que isto faz é apagar o ruído. Das previsões são as mesmas. Portanto, se ouvirem falar em experiência de interferência com retroaça no tempo, provavelmente é esta. E a música é esta que eu estive a dizer. É uma mera interpretação, nem sequer a mais razoável. Lá está. A experiência concretamente foi feita em Viena, no reator nuclear de investigação. Quando não há retroação no tempo, por atenção mais. Agora, temos aqui o efeito túnel. Eu, se calhar, ficava para a próxima sessão e suspendia aqui. E para a semana, em princípio, será, a não ser que eu falo de outras coisas, ficava, digamos, terminávamos este ciclo de discussões com o efeito túnel. Efeito túnel e seus derivados. Portanto, então, vou interromper o compartilhamento da tela e vou-vos dar a palavra a vocês. Então, questões. Ninguém quer dizer nada, esta foi se calhar demasiado matemática, se calhar, demasiado assim, física, se não calhar. Propriamente uma dúvida, professor, não propriamente uma dúvida, mas retive-me há pouco quando partilhou aquela ideia do redshift e blue shift. O professor não se importava de voltar a referir essa parte? Fiquei com alguma curiosidade sobre o seu comentário. Não referia isto, mas podia ter referido. Por acaso é uma falha neste que podia ter referido a isso. Não referiu, mas eu retive-me aí e depois... Mais detalhe. Com mais detalhe. Obrigada. Quer dizer, para a teoria do Broglie, para este modo de analisar a natureza, o fóton é uma estrutura altamente complexa e um elemento da natureza. Esse elemento da natureza, quando se desloca no espaço, não há espaço vazio, nesta fase está tudo cheio, e a maior ou menor grau, vai interagir com o meio. E então, é natural que ao interagir com o meio, vá-se degradando. Ou seja, vá perder energia. Esta hipótese, para a natureza do fóton, foi avançada por muitos cientistas, foi avançada tagadamente. E eles dizem, portanto, conclui-se, digamos que aquilo que se chama o redshift, o observado redshift, quer dizer, o Hubble verificou que, apontando o telescópio à estrela do espectro das estrelas, verifica que há um desvio em média sistemático ao vermelho. Isto é uma constatação real. Uma observação física digna de confiança. Agora, o problema é o que é que significa a luz aparecer nos telescópios com a cor vermelha, mais vermelha. Uma interpretação foi aquela que seguiu o Bartlett. Foi manter que é com o Bartlett. O fóton é etéreo. Reparem, a minha hipótese implícita e nunca explícita, o que se explicitasse, as pessoas começaram a duvidar, mas implicitamente afirma que o fóton é etéreo, desloca-se pelo espaço e qualquer que seja o tipo de interação, mantém sempre a sua energia, ou seja, não se altera, não se degrada. Portanto, então, explica o redshift como um efeito de Doppler. Um efeito de Doppler. Então, nessa altura,
O efeito de Doppler, quando sabe, é que isso verifica quando a gente estamos numa estação, diz o lugar que estará a aproximar-se de nós, começa o som a tornar-se cada vez mais agudo. Quando se afasta, é mais grave. Portanto, como elas estão a afastar, neste caso as estão a afastar, o som cada vez, a frequência da luz, cada vez era mais fraca, cada vez mais vermelha. E a partir dessa hipótese, ele propôs, digamos, a teoria do Big Bang, ou seja, que no início tinha havido um átomo primitivo. Agora, o Big Bang foi uma palavra cunhada por Fred Hoyle, que era um astrofísico. E, portanto, a matéria depois ia ser muito expandida, digamos, ali a história do universo. O Papa Pio XII ficou tão contente com isso, com esta hipótese, que organizou um congresso em Roma, no Vaticano, justamente para se discutir as teorias modernas da astrofísica. E faz o discurso de apresentação, dizendo que estava muito contente, porque finalmente a ciência provava a veracidade das Sagradas Escrituras, mostrando que o fiat lux era um facto científico. Naturalmente havia outros que já tinham dito. O Broglie usa o modelo do fóton LIP lançado, a Tyler Model, em que, digamos, explica o redshift e até as presas podem ser feitas para distinguir se o redshift é devido ao fóton, ao efeito do fóton ser uma partícula que mais outras não tem nenhum estatuto especial que degradasse. Agora, para o fóton viaja bilhões de quilómetros durante bilhões de anos. É uma hipótese razoável, não deve ser certa, claro. O fóton chega à Terra mais fácil, com menos energia. Isto parece razoável. De facto, ser razoável não quer dizer que seja. Mas, portanto, deviam ser feitas experiências. As coisas que eu saltei era justamente para tentar discutir esse aspecto. Mas é um aspecto que tem muita matemática por meio. Mostra que eu saltei. Professor, desculpe interromper o seu raciocínio, mas eu apercebi-me no início, embora tivesse conseguido acompanhar minimamente o que lhe perguntei, mas não sei se o professor terá aí algum outro sistema de som próximo, porque sempre que falou temos aqui bastante interferência, muito ruído. Não sei se foi geral, mas pareceu pelos comentários que sim, que foi geral para todos. Então ouvi. Era só para. Na parte final é que foi pior. De qualquer das formas, naquilo que me estava satisfez-me. Em relação ao New Wolf, ele propôs uma explicação, uma hipótese de explicação para o redshift, que pensaria que eventualmente não seria compatível. Está a haver muita distorção. Olha que não se está a ouvir o que está a dizer porque está cheio de interferências ou vibração do som. Mas no início não acontecia isso, só agora no final. Olha, não sei dizer. Há alguém que tinha o microfone ligado? Não, agora está melhor. Agora está melhor o seu som. Está melhor? Sim. Agora está ótimo. Olha, então vamos nos manter então. E só o que mudei foi para ver se havia pessoas que tinham o microfone desligado, mais nada, só o que eu fiz. Pronto, se calhar foi o computador, manobras do computador, da informática. E agora estão a ouvir bem? Sim. Então, portanto, o off tem que avançar hipóteses meramente, reparem, teóricas, não disse que podia eventualmente pôr em causa esse dogma, do sagrado dogma do Big Bang, foi logo tramado. Ou já agora outra história, o Alton Arp, que era um astrónomo muito importante, que trabalhava na Califórnia, e começou a fazer um conjunto de observações em que lhe parecia que objetos estelares que estavam à mesma distância, devido às características, com redshifts diferentes. Eu pensava que eles estavam na mesma posição relativa, não é? Reparem que é a escala cosmológica. No entanto, de acordo com o redshift, estavam a distâncias muito maiores. Sabe o que é que ele aconteceu? Foi logo corrido. Isto da ciência é complexa. Ainda hoje há os dogmas estabelecidos. E é preciso cuidado. É preciso muita coragem para ir contra um dogma estabelecido. Mais questões?
Não há mais questões? Há mais questões, vá, para ver, dizemos aqui qualquer coisa para participarem. Este do Big Bang foi interessante, olha, não tinha referido. Depois há experiências para poder testar este modelo do fóton cansado. Em inglês é Tired Light Model. Mas também, se as ondas θ não foram feitas, esta então muito menos. Vocês poderão se perguntar, mas porquê é que sabemos nós podemos ir para além dos limites de Heisenberg? As relações de Heisenberg, segundo o Heisenberg, segundo o mundo, protegiam a mecânica quântica. Já não protegem, como é que não põem em causa os fundamentos da mecânica quântica? Repare, isto não é de mérito nenhum para a mecânica quântica. E continuo a insistir que a mecânica quântica, tal como a física clássica, é uma grande teoria. Agora, é uma construção humana, mas nada. Não percebo o medo que as pessoas têm em pôr as coisas em ir para a frente. É de facto esquisito. Os sociólogos talvez possam dizer alguma coisa. A Lucília, se calhar. A Lucília não está aqui. Ninguém quer fazer mais questões? Falou no meu nome. Falei se queria Falou. por alguma sobre a sociologia da ciência, sobre esta questão, o que é que se passa, quer dizer, havendo provas, eu não digo evidentes, mas que nunca há provas definitivas para nada, mas tão significativas, e mesmo assim, digamos, a sociologia da ciência não permite que se dê o passo, porque é que custa tanta a sociedade a mover-se. Mas era isso que eu estava a pensar, porque é que mesmo não tem arranjado financiamento para fazer a experiência? Não tem, isto é considerado, não é considerado com aplicação para os interesses... Tem muitas hipóteses de aplicação, até registámos uma patente nesse sentido e tudo, com aplicações para comunicações quânticas. Até isso. Mas é tabu, sabe? Dizer que as ondas quânticas são reais é tabu. Era como no tempo do Boltzmann dizer que os átomos eram reais. Nesse sentido, claro. São sempre representações, no fundo. É tabu. Eu hoje tive um bocadinho de dificuldade em algumas coisas e também porque estava aqui, também não estou completamente... Claro, percebo, hoje foi assim, um bocado mais. Sabe, eu acho que nos podia dar ali, até para, mesmo que tenha já dado umas matemáticas já há muito tempo, dar ali só o significado. Está-me a ouvir? Estou a ouvir Estou a ouvir tudo em eco. muito bem. Mesmo nas fórmulas, eu acho que às vezes precisávamos ali, se calhar só de um bocadinho de explicação. Não vale a pena. Mas eu tive medo de ser. Sabe, isto é, a pessoa tenta fazer um equilíbrio no arame, para não vos chatear demais, no fundo é isso. Para não detalhes a mais. Para nós a matemática... A nanotecnologia tem interesse nesta área? Como é que é? Em princípio, sim, repare, o facto de a gente ir para além dos limites de Heisenberg permite fazer coisas muito importantes. E toda a gente, na prática, os construtores de microchips e de física de estado sólido vão para além disso e não estão preocupados com as relações de Heisenberg para nada. Nas ondas subquânticas, aí é mais complicado porque não vem diretamente da prática, sabe? Aqueles supermicroscópios foram desenvolvidos por, se quiser, por físicos experimentais ou por engenheiros, se quiser, engenheiros físicos, assim, gente mais ligada à prática. Não queriam saber das relações de Heisenberg para nada. Aqui estas vieram da teoria, porque aí foi um caso, os supermicroscópios vieram mais, a componente mais importante para o seu desenvolvimento foi a prática, como a máquina a vapor nasceu antes de haver a teoria, antes de haver a termodinâmica. A teoria da máquina a vapor só existiu depois de já existir a máquina a vapor. Aqui, se calhar por isso é que foi, porque veio por outra via e não veio por via teórica, está a ver? Enquanto por uma guerra enorme para se impor, está a ver? Porque vieram por via teórica.
Estou a ver. Não sei, são. Agora, o que é certo é isso, que é uma dificuldade, uma coisa terrível, terrível. Nos congressos a gente fala, diz o que quer, nos congressos a gente diz aquilo que quer. Claro. E toda a gente ouve, mas depois, quer dizer... Agora, no último congresso onde estive, foi um a dizer assim, I don't care, disse ele assim, alto e bom som, I don't care. Se elas as ondas são reais, são probabilidade imaginárias. Quer dizer, pois o fenómeno existe e aplica, só que não há interesse em explicá-lo, é assim que se pode dizer? Se calhar é. Pois. Há repare, na teoria do Big Bang, até podem ter razão, mas repare, o problema é como é que nós, com tão pouca informação sobre o universo, repare aquele exemplo do elefante e dos chufis, dos chaves dos cheques. Ora, nós fazemos o melhor que podemos, a natureza é tão complexa, o que é que a gente sabe da natureza? O que é que sabemos? Nada. Então, como é que a gente pode dizer que a natureza teve princípio ou teve fim? É uma coisa que, a mim, acho que, com a opaca informação que temos, melhor dizer é que não sabemos se teve princípio com a informação que temos e vamos trabalhando dentro do domínio que temos, mais nada. Mas, de facto, há grandes. Aqui, neste caso, está ligada à religião, claro, à religião católica. Católica, não, às religiões do livro. Portanto, ir contra ela não é pera doce. Ainda hoje, não é pera doce. Portanto, os piores inimigos da física quântica são os da Igreja Católica? Não, a teoria do Big Bang, não, da física quântica, não. Não, está muita gente católica, isto não é nada contra os católicos. Pelo contrário, há muitos católicos que defendem o mesmo. Têm coragem para ir, não é? Mas é a maioria, está a ver? Posso contar uma história? Força. Um senhor que foi diretor do Observatório do Vaticano, Observatório Astronómico do Vaticano, é doutorado em Física, ou em Astrofísica em rigor, ele explica o aparecimento da vida com base em leis da física. Diz que ele acredita em Deus, porque acredita, é uma questão de fé, mas cientificamente ele é a favor do Darwin, digamos assim. Digamos assim, não é ele. Suporta a ideia da teoria da evolução e diz que a idade do universo é tão extensa que mais tarde ou mais cedo as partículas elementares que haveria no universo haveriam de dar origem a célula, moléculas, depois a células, depois a moléculas, enfim, à vida. E, no entanto, é católico, é um monsenhor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, quer dizer, a priori são os dogmáticos, é que o mal está nos dogmáticos, não é nos católicos que, digamos que têm bom senso. Quer dizer, pegar na Bíblia e interpretar Mas a Bíblia. o pessoal da New Age gosta muito da física quântica. Isso é por causa da não localidade e não temporalidade. É por causa disso. Na próxima sessão irei falar sobre isso, sobre a não temporalidade que a mecânica quântica arrasta. É que nós estamos habituados ao espaço e ao tempo cronológico e, de facto, hoje há domínios experimentais da física que mostram que esses conceitos não é, como digo, que estejam errados, claro que não. Agora, que não é a última palavra. Ou seja, há fenómenos que escapam a esse universo descritivo. Para a vida normal são fundamentais. Agora, para descrever certos fenómenos quânticos, nomeadamente ao nível do efeito túnel, já não são talvez muito adequados. Noção de espaço e de tempo tradicionais. É isso que será a próxima discussão será um bocadinho sobre isso. Se gostarem de falar sobre isso. E depois ainda tenho uma conferência que fiz em Universidade de Vilnius, que se chama Para Além do Espaço e do Tempo Cronológico, ou seja, na física, que está para além do espaço e do tempo. Não é, repare, como digo, não é negar
os conceitos de espaço e tempo, como eu volto a dizer, não nego os modelos do Ptolomeu, são bons modelos à sua escala, claro. Agora não são a última palavra. Em cada circunstância, um pastor lentiano agora está preocupado que a Terra é redonda ou que a Terra anda a rodar com uma velocidade enorme. A Terra está parada e mais nada disso. E para ele, para a vida dele, é o que lhe interessa. Agora, dizer que isso é a verdade última, aí é que está o drama, não é? Dogmatizar isso, usa isso como instrumento de trabalho, pronto. Nesta escala está ótimo. Agora, digamos, fazer afirmações a posteriori é que está mal. Essa aqui é a questão. A pessoa tem que ter humildade para reconhecer que estamos perante uma natureza multiforme, da qual nós só apreendemos, como os cegos e o elefante, uma parcela ínfima. E é com essa parcela ínfima que temos que trabalhar, mais nada de querer saber verdades absolutas, verdades parciais, cada vez vamos usando as palavras do professor Rui Moreira, em sintonia com a nossa mãe natureza, sim, cada vez mais em sintonia, mas nunca temos mais nada senão isso. É tudo o que podemos esperar. Afirmações dogmáticas, pelo menos ao nível científico, não fazem sentido nenhum. Portanto, misturar a ciência com uma fé religiosa não me parece adequado. Força. Força. Sim, ia dizer que de sociologia não percebo, não sou da área de sociologia, mas sou da área da psicologia. E, de facto, em todas as áreas científicas existe a tendência para o dogmatismo. E a minha interpretação dessa tendência é dual. Por um lado, tem que ver com dar uma certeza, não é? Sobretudo para as pessoas que estão a entrar num determinado ramo, quanto mais certeza, mais segurança. Quanto mais segurança, melhor a pessoa se sente. Quanto mais insegurança, pior. Mais as pessoas questionam, ao questionarem-se, questionam também a sua validade. Mas se calhar aquilo que causa maior dogmatismo é o investimento que certas pessoas fazem do ponto de vista de carreira, não é? Se quando há uma pessoa que faz uma carreira inteira a afirmar uma determinada coisa, é preciso muita coragem para conseguir dizer que afinal essa coisa talvez não seja exatamente assim. E obviamente tem havido ao longo da ciência e nas várias áreas pessoas com essa coragem, mas efetivamente eu acho que um investimento tão grande e muitas vezes ultrapassa a própria pessoa que inicialmente propõe a ideia, que depois há uma resistência brutal para questionar essa mesma confiança. Eu tenho exemplos históricos nas várias áreas, mesmo na área, por exemplo, da psicologia, a psicanálise, e quando entrou no dogmatismo, dizia certas coisas, depois mais tarde se vieram a demonstrar que não poderiam ser assim, mas foi considerada uma perspectiva totalmente dogmática. Mais à frente, o comportamentalismo fez exatamente a mesma coisa. Agora as áreas mais cognitivo-comportamentais fazem exatamente a mesma coisa, e estas posições dogmáticas têm um enorme investimento, não só das pessoas que estão à frente, mas todo um conjunto de seguidores, digamos assim, que depois as carreiras quase que estão postas em causa. Mas eu também já ouvi em conferências, aliás, uma das últimas a que eu fui, em que falei de uma determinada área do cérebro. Por acaso, há investigações interessantíssimas na área da neurologia sobre ela, e uma outra pessoa que estuda também o cérebro, mas, enfim, com uma ênfase diferente, a dizer que aquela determinada área não tinha sido muito estudada, o que até nem é totalmente verdade, porque há pessoas que o fizeram, porque não tinha grande importância. Quer dizer, isto é de um dogmatismo a pontos de uma pessoa por simplesmente se fechar a qualquer evidência, mesmo com outras pessoas. Mas eu creio que essa pessoa em particular, por exemplo, tinha feito uma carreira enorme, portanto era alguém consideradíssimo na área da neurociência fundamental. Portanto, eu creio que é este investimento de ter coragem para dizer, eu sempre pensei assim, fiz escola com isto, mas se calhar pode ser diferente, nem todas as pessoas conseguem fazê-lo, efetivamente. Há um investimento muito individual e grupal nisso, esta é a minha interpretação. E apoio as suas palavras bem, fiz uma boa, é isso, parte disso, pois, obrigado. Há mais alguma questão? Bom, se não houver... Eu, por acaso, diga, força. Estão-me a ouvir bem? Não, estou a ouvir bem. Okay. Eu ia só perguntar,
se existe um equivalente nas ondas θ do fenómeno da onda do observável e do ácron, ou seja, como é que no meio subquântico, qual é o equivalente do ácron? É ele próprio outro ácron, apesar de estarmos a falar numa gama? Você vê um turbilhão de hemisfério. José Croca, já está outra vez como estava. Já está muito junto o microfone. Veja lá assim. Não. E agora? Foi qualquer coisa que aconteceu aí. E agora? Mal. Anda alguém aí com o microfone. Fala lá para a gente ouvir. E agora? Quer dizer, Vou ver. Não. continua ainda com. Continua mal. Não sei. Bom, não vou sair daqui. Repita lá a questão outra vez. Repita lá. Mas não se ouve bem. A minha pergunta tinha a ver com a... Estão-me a ouvir bem, certo? Sim. A minha pergunta tinha a ver com no meio subquântico, qual é que seria, ou se manteria o ácron, apesar de haver, apesar de estarmos a falar de... Eu não sei se a interpretação é correta, mas estaríamos a falar, sendo um novo meio, sendo outro meio, seria outro tipo de ondas. Portanto, eu aqui, como estou sempre a fazer a comparação com a interpretação de Copenhague, por exemplo, estou a pensar que, por exemplo, o Hamiltoniano de energia, não sei se seria igual ou não, estou confuso em relação ao meio subquântico e se na interpretação, por exemplo, da Escola de Nova Física de Lisboa, se mantém aí também o ácron. Em relação ao meio subquântico eu tenho dúvidas. Então, repara, a master equation é derivada a partir da equação da Newton-Jacobi e da equação da continuidade. E essa tem como solução as ondas. Não se consegue ouvir. Não se consegue ouvir. O som não está bom. Agora está bom? Não. Vá falando, para a gente. A master equation, como disse, resulta da fusão de duas equações clássicas. E, portanto, ela tem como solução uma onduleta, se quiser. Essa onduleta é uma perturbação relativamente estável do meio subquântico. Chama-se uma onda. O átomo também é uma onda, mas altamente energética, está a ver? O átomo é uma onda. Como você pega... Faz parte da onda. Pois, exato. Quando você pegar no turbilhão, o turbilhão tem uma parte extensa, e o núcleo também é uma onda altamente energética. E agora você tem que pensar o meio subquântico, milhões de ondas, cheias de ondas. No fundo, o meio subquântico é o meio de ondas, se quiser. A teoria do Zé, amanhã vamos discutir isso, sobre a teoria dos campos quântica, é também parte do mesmo princípio. São milhões de ondas. Tudo o que existe é o primato das ondas. Ou essas ondas podem estar condensadas. Relativamente condensadas. Relativamente quer dizer, o Sol, onde é que está o Sol? Está ali ou está aqui? Aqui estão a sofrer os efeitos do Sol. Porque ou é misterioso ou o Sol também está aqui. Mas há uma estrutura extremamente concentrada, que é aquilo que eu chamo normalmente o Sol. Mas o Sol também está aqui. O Sol neste modelo, esta escala, esse seria o átomo, e a onda seria a onda, digamos, gravitacional, se quiser. Depois, tudo depende das escalas. Consoante a escala, à escala de uma formiga, claro. Ou à escala humana, o Sol é um monstro. O Sol, o núcleo do Sol, o átomo do Sol, se quiser. É este. Então... Ouve-se muito mal. Mas eu consegui perceber... altamente concentradas a uma dada escala. Agora até está bem. Uhum. Ela está melhor. Pois, eu
lembro-me sempre aquela diferença entre, por exemplo, que o Bell tem do beable para fazer a diferença com o observable. Então, a minha pergunta é, quando falamos de tudo aquilo que não é o acron da onda, tanto quanto observável e, portanto, pertencente ao colapso da onda, desde que haja um observador, ela é, para além disso, um beable, no sentido do Bell, ou seja, alguma coisa que seja de um substrato ontológico, e aí deve ser entendido dessa forma, ou o acron respeita a função de colapso de onda? Não, não. Nesta perspectiva não há colapso da função de onda, porque só há colapso se a função for imaginária, está a ver? Por uma mera probabilidade. Se uma onda real, não colapsa. Repara, o gerador de ondas tetas é isso. Para a mecânica quântica havia colapso, colapsava, está a ver? Uma vez que o observador via a lâmpada a acender e via o colapso, no outro sítio não ficava nada, está a ver? Agora José Kroger, há qualquer coisa. Diga. Mas para efeitos operacionais, a tecnologia, portanto, a implementação das aplicações quânticas, o colapso de onda não corresponde simplesmente à medida que é feita. O colapso em si não é colapso, O efeito prático é o seguinte: você não tem, até agora, possibilidades de tentar detectores para aquelas ondas, o colapso da função das ondas explica perfeitamente aquilo. Ou seja, aquela energia, sem aqueles olhos, o que está a arranjar, é o último. Não se entende nada, desculpe lá. Não se entende. A voz, o som. Não sei o que é que Talvez seja uma questão da direção. Eu acho que é da direção. Parece que nessa posição está melhor. Fala lá, professor mas eu não fiz nada ao computador. É misterioso. Aí está melhor. Aí Está está sempre a bom. mexer a cabeça. Já tem um microfone direcional. Está sempre a mexer a cabeça. Não, pois, como está a ver, no fundo, sem esses detectores de ondas subquânticas, elas não existem para efeitos práticos. Pois. Portanto, experiências que não tenham detecção de ondas subquânticas, É como se não existissem. não vale a pena. O colapso da função de onda explica tudo. Quero usar o colapso, isso é que se chama interpretações da mecânica quântica. Na interpretação de David Bohm, não há colapso da função de onda. Só há colapso naqueles que acham que a onda é uma onda de probabilidade. Aí sim. Agora, nas outras que acham que é outra coisa, não. Agora, como não há, até haver detectores, microscópios, para ver essas ondas, tanto faz dizer uma coisa como dizer outra. É igual. Por isso é que eu digo, I don't care. Não quer saber. Bom, se calhar ficamos por aqui hoje. Então, para a próxima, vamos falar então no efeito túnel e um bocadinho sobre o espaço e sobre o tempo. Então, boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Então, boa noite a todos e obrigado pela vossa companhia e pelas discussões.